tempo de alegria e de abundante colheita em nossas vidas, Pai. Abençoa a tua igreja, fala conosco, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que toda a igreja diga amém. Pode sentar-se. Irmãos, há uma palavra que ela tem reverberado no meu coração, da Anaelma, que trouxe para as mulheres, para as igrejas. Eu creio, meus irmãos, que é chegado sim um tempo onde nós nos alegraremos, um tempo onde nós nos regozijaremos, um tempo onde nós iremos dizer que valeu a pena as lágrimas e os sofrimentos a qual passamos, plantando, semeando. É chegado um tempo, irmãos, de colheita em nossas vidas. É chegado um tempo onde Deus derramará as suas ricas bênçãos, não somente em nossa vida particular, mas dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Deus vai derramar algo sobrenatural sobre as nossas vidas, porque semeamos, porque plantamos. Houve um plantio, e hoje eu quero trazer para nós aqui nessa noite algo que é necessário que nós venhamos fazer, algumas atitudes, algumas decisões, para que nós não venhamos desperdiçar aquilo que chegará em nossas mãos. Há a necessidade de uma preparação, há a necessidade de que você seja instruído, porque senão passará esse período de colheita e você não colherá nada. Por isso a necessidade de nós sermos trabalhados, ensinados. E hoje Deus traz uma palavra para que nós venhamos ser ensinados. Na agricultura, os celeiros são lugares de armazenamento, um reflexo do trabalho, da bênção, da provisão divina. Eles representam o depósito, o sustento, a provisão, um lugar onde guardamos as bênçãos a qual o Senhor derramará sobre nós. No entanto, não são apenas os celeiros físicos que Deus deseja encher na nossa vida. Não é somente as bênçãos materiais que serão derramadas sobre a sua vida, mas principalmente as bênçãos espirituais. Deus tem bênçãos materiais, Deus tem bênçãos espirituais e Deus tem bênçãos sentimentais, emocionais. Deus, quando traz uma bênção, uma colheita, ela não é específica para uma área da vida, ela contempla todas as áreas da nossa vida. E o desejo de Deus é encher os nossos celeiros espirituais, emocionais e físicos. Esse é o desejo de Deus. Encher a nossa vida. Só que eu quero trazer esses ensinamentos para nós nessa noite. Primeiro, abra sua Bíblia em Provérbios 3. Versículo 9. Que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Celeiros têm que ser reparados. Celeiros, para serem preparados, você tem que fazer uma vistoria nesse celeiro. E Deus está falando aqui sobre obediência, sobre honrar a Deus. Quando houve aquela questão lá no Egito, onde chamaram José para que viesse interpretar o sonho de Faraó, e o sonho de Faraó dizia exatamente que haveria um
abundante colheita e depois um período de seca extrema. E José interpreta o sonho de Faraó e dá para ele algumas diretrizes. Ele fala: Faraó, Deus está falando isso e isso e isso. Vai vir um tempo de abundante colheita, mas logo após esse tempo virá um tempo de seca, um tempo de escassez. O que fazer? Isso aqui joga por terra, irmãos, aquela questão de que muitos pregam aí, né? É só bênção, é só vitória, é só isso. Deus está nos ensinando que nos momentos de fartura nós temos que aprender a guardar. E Deus fala através do rei Salomão em Provérbios, para que um dos princípios que nós temos que respeitar é o princípio da obediência. Se há uma reparação que nós temos que fazer nos nossos celeiros, é reparar. José, ele falou para o Faraó: separa uma parte e vai reservando. Separa uma parte e vai colocando em celeiros, para que quando vier o tempo, você abra esses celeiros. E Faraó, mesmo não sendo do povo de Deus, mesmo não crendo no Deus vivo, ele obedece. Ele faz exatamente como José o tinha instruído. Ele falou assim: José, faz conforme o teu Deus tem te instruído. Você será a autoridade em todas as terras do Egito. Abaixo de mim, você será a autoridade maior. E quando o rei Salomão traz esse versículo de Provérbios, ele está falando que uma das reparações que nós temos que fazer no nosso celeiro é através da obediência. Celeiros têm que ser cheios da obediência à palavra de Deus. Aí ele fala: honra a Deus com as primícias das tuas rendas. Ou seja, separe aquilo que é de Deus. Para que os teus celeiros transbordem, você tem que ser obediente. Mas não se resume apenas a bens, se resume a todo um contexto de vida. Honrar a Deus com os nossos bens não se limita a um ato de dar, porque senão era muito fácil eu chegar aqui, entregar meu dízimo, né? Entregar minha oferta, e o restante eu faria como bem eu quisesse. Seria um religioso. Eu daria o meu dízimo, eu estaria na igreja, mas a minha vida lá fora, só Jesus sabe. E Deus está falando que honrar a Deus com os nossos bens não se limita só a ato de dar, não só se limita apenas à área financeira, mas envolve um coração obediente. Se eu sou obediente no meu dízimo, na minha oferta, eu sou obediente também conforme, né, as outras situações da minha vida. Eu fujo do pecado, eu obedeço sem questionar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, não somente nas nossas finanças, tempo e prioridade também conta como primícia. Quando eu venho ao culto pela manhã, não como eu falei antes, como um religioso apenas para marcar ponto, para cumprir escala, mas quando eu venho com o coração de adorador, quando eu venho com aquele desejo de estar na presença de Deus junto com os irmãos, isso é reparar os celeiros. O compromisso que nós temos que ter com a obra de Deus, isso também é primícia. O compromisso em chegar com antecedência, um compromisso em não vir para a igreja, chegar na igreja a hora que eu puder. É dessa forma. Deus se compromete a cuidar de nós. Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós através da sua graça, através da sua misericórdia. Deus tem enviado as suas bênçãos. Mas Deus quer derramar muito mais sobre a sua vida. Deus não quer que você viva apenas de misericórdia. Deus quer derramar a abundância dele sobre a sua vida. E você tem que ser preparado para receber esse tempo de colheita, esse período de colheita.
temos a confiança nele. Se eu obedeço a Deus em todas as áreas da minha vida, eu estou refletindo confiança. Isso quer dizer que eu confio nele. Agora, quando eu retenho, quando eu não obedeço, eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando que eu faço do meu jeito. Eu não confio literalmente no meu Deus. Eu confio em partes. Eu confio quando eu estou passando por uma situação difícil. Eu corro lá, eu corro e me prostro. Senhor, me ajuda, que o negócio fugiu do meu controle. Eu não consigo, o negócio desandou, o caldo entornou. Isso não é obediência. Isso é buscar a Deus apenas quando se precisa. E o servo obediente, ele reflete a confiança. Ele confia em tempos bons e em tempos ruins. Ele confia, seja no tempo de abundância a qual você está entrando. Você crê que você está entrando no tempo de abundância? É bem fraco. Se você recebe dessa forma, o teu celeiro não está preparado. Prepara o teu celeiro. Preparar o teu celeiro também é ter uma vida avivada. Preparar o celeiro é também em tudo dar graça, em tudo, glorificar o nome do Senhor. É passar pela prova. Eu ia falar prova, Cristiano está lá em cima. É passar pela prova dando glória a Deus. Celeiros cheios são resultado de submissão à vontade de Deus. Se eu não for submisso à vontade de Deus, os meus celeiros não serão cheios, não transbordarão. Se eu não honrar a Deus com a minha vida, a colheita vai vir. Você pode até colher alguma coisa, mas já ouviu falar em saco de furado? Você colhe um montante, mas o celeiro está cheio de buraco. Acaba que o negócio vai embora. Aí vem os roubadores, vem os ladrões, vem aqueles que se aproveitam de ti, vem aquele, irmãos, olha, cuidado que por aí está cheio de golpista, o negócio está Deus, o negócio está Deus. Um dia desse me ligaram falando que era um negócio que eu não tinha. Eu falei, como assim? Como é que vocês têm um negócio que eu nem, como é que eu tenho um negócio que eu nem sei? Deu um pouco de assunto, né? O cara queria que eu fizesse Pix para a conta dele. Quase que eu mandei ele catar um pouquinho. Quase que eu falei um palavrão santo com ele. E esses aí estão à espreita para tragar os teus celeiros. E se você não estiver na obediência, se você não estiver na submissão a Deus, eles entram, porque o teu celeiro está por brecha, o teu celeiro não foi reparado. Então nessa noite o Senhor te convida, te chama para que você avalie os seus celeiros. Avalie, veja como está. Veja como está a sua vida financeira, veja como estão as suas relações e a sua espiritualidade. Veja como está a sua vida espiritual, em primeiro lugar. Como está o teu relacionamento com o dono da seara, com aquele que vai abençoar. Nós não podemos ser daqueles, irmãos, que buscam apenas as bênçãos. Não podemos estar na igreja porque Jesus abençoa. Não podemos. Temos que estar aqui pela pessoa que Ele é, pelo Deus que Ele é. O Deus que me salvou. Entender que não há outro Deus além dele. Para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras da vida? Para onde? Esse é o entendimento que nós temos que ter. Então avalie a sua vida espiritual. Veja como está sendo a administração da sua vida espiritual. Aí volto lá para José. Por que Faraó chamou José? Porque José era um
bom administrador. Nós temos que administrar a nossa vida espiritual, irmãos. Se você não administrar a sua vida espiritual, a tua vida espiritual vai ficar bagunçada. Você não vai ter tempo de oração, você não vai ter esse tempo de consagração, você não vai fazer jejum, você vai ler a Bíblia quando ler esporadicamente. As coisas que vão tomar mais o teu tempo são as coisas desse mundo. Por isso nós precisamos fazer uma reavaliação de como estão os nossos celeiros. Porque se os nossos celeiros estiverem rotos, furados, com buracos, não vai segurar a bênção que Deus vai derramar sobre nossas vidas. Não vai segurar. Deus está chamando para você reparar esses celeiros. Repare, feche as arestas, tampe as brechas. Se tem alguma porta quebrada, alguma janela quebrada, vai lá e conserta. Conserta. Volte a ter comunhão com Deus. Volte e permita que Deus complete a boa obra que começou em nós. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Você quer continuar sendo uma obra inacabada? Permita que o Senhor termine essa obra. Permita que o Senhor vá moldando pouco a pouco. Não é no passe de mágica. Não é você chegar aqui hoje, fui para a igreja, entrou e saiu, sou um novo homem. Não é assim. Deus ele começa uma obra, Deus ele começa uma mudança, Deus começa uma transformação, Deus vai libertando, e há algo, e há alguém que está em nós que vai nos lembrando. Quando Deus começa a obra, Ele coloca ali o seu espírito, que é como se fosse o mestre da obra ali, e ele vai sinalizando. Quando nós tomamos algumas atitudes ou falamos algo que não é da vontade de Deus, esse mestre da obra, esse Espírito de Deus, ele nos dá um alerta. Opa! Se você não tem sentido os alertas do Espírito Santo de Deus, você precisa urgentemente reparar a sua vida espiritual. Se você continua com as mesmas práticas, se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de vir para a igreja, então nada mudou. Você não aceitou que o Espírito de Deus viesse começar essa obra, ou estar nessa obra. Você não permitiu. Então, repare o mais rápido, urgentemente, o seu celeiro espiritual. Porque se ele não estiver preparado, como que Deus vai derramar as suas bênçãos, essa colheita em abundância, em um celeiro que não está preparado? Não tem como. Deus não derrama bênçãos para se perderem. Deus abençoa para que seja você um canal de bênção na vida de muitos. É dessa forma. Como preparar esse celeiro espiritual? Abastecidos pela palavra de Deus. Abasteça esse celeiro todos os dias. Se alimente da palavra. Busque cada dia mais, se aprofunde em conhecer o Deus que você serve. Tenha mais interesse em aprender, sinta-se atraído por esta palavra. Eu sei que, irmãos, isso é muito espiritual. Quando a gente vai ler a palavra, dá logo sono. Quando a gente vai ler a Bíblia, parece que vem um sono, uma sonolência tão pesada, os olhos começam a pesar 500 quilos cada pálpebra. Você não consegue se manter. Você começa a ler por exemplo, esse salmo que nós lemos aqui, no salmo de número 126, tão curto, tão pequeno. Você começa a ler e já começa a bater um sono, um desinteresse. Por quê? Porque nós não temos o hábito de nos alimentar da palavra. Não temos comunhão com o pão da vida. Porque Jesus se apresenta assim, como um alimento, como um pão. João, capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes
pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, os celeiros têm que ser alimentados com a palavra de Deus. A nossa vida espiritual, ela tem que ser recheada da palavra, que é o pão da vida. Porque a palavra é a revelação de Deus, a palavra é Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne. Então nós não podemos abdicar desse pão. Jesus se apresenta como o pão da vida. Assim como os celeiros precisam de grãos, a nossa alma precisa ser preenchida com a palavra de Deus diariamente, continuamente. Tem que ser uma necessidade da nossa vida espiritual. E nós temos que preencher isso todos os dias. Eu tenho que ter o meu devocional, eu tenho que ter a minha oração matinal, eu tenho que ter a minha oração da hora do almoço. Por mais que você esteja no trabalho, o irmão vai almoçar, não custa você perder ali, sei lá, 30 segundos orando a Deus. Talvez você esteja em um ambiente, mas você pode ali agradecer a Deus, orar a Deus, se conectar com Deus. Você pode ter uma vida espiritual ligada em Deus todos os momentos da sua vida. Nós podemos. Nós precisamos preencher a nossa vida. E tudo isso é administração. Eu tenho que administrar o meu tempo. Eu tenho que colocar numa organização quais são as minhas prioridades. Aí eu volto lá para o início. Quais são as nossas prioridades? Será que nós estamos priorizando em obediência o reino de Deus? Será que nós estamos priorizando Jesus? Será que Ele verdadeiramente tem sido o primeiro, a primícia da nossa vida? Será que eu acordo e a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por ter se levantado? Porque quantas pessoas, irmãos, têm até o desejo de poder se levantar e nem isso podem. Estou com o cunhado Anael, estou internado. Mas já vai sair em nome de Jesus. Amém. Porque Deus já deu o livramento. Era morte, mas Deus livrou. E hoje ele enviou um texto dizendo quantas pessoas estão acamados, recebem sentenças de morte, porque ele estava num lugar terrível, ele estava lá no Inca, lá na Cruz Vermelha. Falou que o vizinho dele de leito, o médico chegou para ele lá assim, na cara dura, sem ler as palavras, falou assim: olha, eu vou te enviar para o setor 3, porque lá é todos que estão desenganados, lá não tem mais jeito. O que a gente vai dar para você é apenas um conforto para que você termine o seu tempo aqui. É assim, irmãos. E nós muitas vezes, o que fazemos? Reclamamos por pequenas coisas. Nós muitas vezes, não conseguimos enxergar o cuidado de Deus. Por quê? Porque nós somos preenchidos pela palavra de Deus diariamente. Não somos gratos. Vou falar mais à frente sobre gratidão. Leitura e meditação na palavra são fundamentais para manter os nossos celeiros espirituais cheios. Comunhão com Deus é fundamental. Porque celeiros espirituais vazios levam ao desânimo, à frieza, ou até mesmo à mornidão, à falta de direção, falta organização, falta gerenciamento, porque os celeiros estão vazios, os celeiros espirituais. A vida está vazia. Estabeleça uma rotina na sua vida espiritual. Estabeleça uma rotina de estudo da palavra. Estabeleça uma rotina de oração. Comece, o importante é você começar.
Não fique dizendo assim: um dia, quando eu souber falar essas palavras bonitas, eu vou orar. Não, comece hoje, comece agora, porque a oração que agrada o coração de Deus é essa oração que parte do coração, genuína, verdadeira. Essa é a oração que agrada a Deus. Não é uma oração, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac, Jacó e tal. Eu quero passeio na Bíblia, vai para lá e vem para cá. A gente pode orar assim, mas quem orava muito assim eram os fariseus. Os fariseus oravam bonitos, né? Tinha uma oratória, né? Dava aquela ênfase. Nossa, as pessoas olhavam, nossa, que oração, que coisa, olha, realmente é um homem justo, um homem de Deus. Aí Jesus assistindo aquilo, né? Aí entra um publicano, cabeça baixa, não conseguia nem olhar para o alto, e ali se lamentando, pobre pecador, reconhecendo seus erros, falando verdadeiramente dentro do seu coração. E Jesus fala: essa é a oração que agrada. Não precisa de pompas e circunstâncias, irmãos. Preencha a sua vida, alinhe a sua vida, alinhe o seu coração, né? A sua oração para alimentar a sua alma. Alinhe o seu tempo, gerencie o seu tempo, arrume esse celeiro espiritual para que as bênçãos de Deus sejam derramadas e não sejam perdidas. Prepare, porque são coisas grandes que Deus tem para derramar sobre nós. É tempo de colheita, mas tem os processos da colheita que você tem que entender. Tem a preparação da colheita, tem o trabalho da colheita. Tem gente que acha que chegou a colheita, Deus vai derramar, Deus vai derramar, estou de boa. É assim não, irmãos. Deus vai abrir a porta e você vai trabalhar, né? Deus vai te dar oportunidade e você vai ser abençoado. Não é para ficar de boa, não, é para trabalhar, para honrar o nome do Senhor, é para estabelecer, né, o reino dos céus no seu trabalho. Para isso, nós temos que estar preparados espiritualmente. Deus vai te colocar num lugar onde você tem que ser canal de bênçãos. Mas como é que Deus vai colocar você em um lugar para você falar do nome dEle, se você não tem intimidade, se você não se relaciona, se você não se alimenta da palavra? Como é que vai ser? Porque aquilo que a gente é alimentado, aquilo a gente vai falar. Tudo que você conhece, você vai transmitir. Por isso a urgência de nós conhecermos mais e mais da palavra de Deus. Mergulhe no conhecimento de Deus. Estabeleça essa rotina e os seus celeiros espirituais serão reparados e preparados para você viver uma vida cheia das bênçãos de Deus. Terceiro celeiro que você precisa reparar: seus celeiros emocionais. Precisa de equilíbrio, precisa ajustar os sentimentos e as emoções, precisa colocar nos devidos lugares. Deus não vai derramar bênçãos em um celeiro emocional que está desregulado, um celeiro emocional que está, né, em desequilíbrio. Uma atitude que você tem que ter para organizar esse celeiro emocional: gratidão. Celeiros emocionais são reforçados pela gratidão. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, a súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo.
ensina que a gratidão é a oração, e a oração traz paz e guarda os nossos corações e mentes. Celeiros emocionais reforçados, ele tem a noção e a memória de quem o abençoou e de quem o abençoará. Celeiros emocionais são fortalecidos quando desenvolvemos um espírito de gratidão. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem feito por você. No Salmo número 126, diz aqui: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. A gratidão, ela tem que ser uma alegria constante no teu coração. Esse espírito de gratidão nos leva a vencermos as dificuldades, a reparar algumas coisas da nossa vida, a não ficarmos com rancor, com mágoa ou com outros sentimentos que acabam desorganizando a nossa vida emocional e até mesmo sentimental. Isso é reparar o nosso celeiro também, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, porque a gratidão transforma a nossa perspectiva. Celeiros emocionais firmes produzem estabilidade em meio às adversidades. Aí eu volto lá para a vida de José. Irmão, José tinha todos os motivos para ser uma pessoa emocionalmente derrotada. José foi vendido pelos irmãos, escravo, foi comprado por Potifar, colocado na casa, foi injustiçado, porque a mulher de Potifar tentou ter relacionamento com ele, ele não quis, por obediência a Deus. A mulher inventou toda uma história, uma narrativa, narrativa ali na esquerda, que sempre tem narrativa. Criou uma narrativa, levou para Potifar, e Potifar fez o quê? Colocou o jovem na cadeia. Tempos na cadeia, anos na cadeia, injustamente. Ele não estava preso porque merecia, não estava preso porque cometeu um crime, nada disso. Ele estava preso por uma injustiça. Ou seja, esse homem tinha todos os motivos para ser emocionalmente abalado, para ser emocionalmente destruído. Ele tinha todos esses motivos, mas ele foi o equilíbrio. Mesmo passando por tudo isso, ele continuava crendo no justo juiz, no Deus que justificaria toda a sua vida. E quando chegou a hora e o momento que Deus tinha as bênçãos e a colheita para derramar na vida de José, a sua vida, os seus celeiros emocionais estavam intactos. Mesmo passando por todas essas situações, os celeiros emocionais de José não foram abalados. Por isso, irmãos, e José era grato a Deus por tudo que ele passou, porque mais à frente ele vai dizer que era um propósito de Deus, que tudo que ele passou, quando ele reencontra os irmãos, lógico que naquele momento ali ele deu aquela balançada, ele ficou abalado por aquele momento onde, quando ele já era governador do Egito, os irmãos foram, por causa da seca, comprar alimento, e ali José tem aquele impacto, mas logo ele recobra o seu equilíbrio, e a história vai mostrar a gratidão de José por tudo que Deus fez na vida dele, porque tudo que Deus fez na vida de José havia um propósito para salvar toda uma nação. Uma nação não, nações, porque o Egito, ela alimentou nações que morreriam de fome se não fosse a destreza de José como administrador do Egito. Por isso que Deus quer te dar destreza, por isso que Deus quer te dar sabedoria para você administrar os teus celeiros, para que você seja bênção na vida de inúmeras pessoas. Por isso Deus está falando, repare os seus celeiros emocionais. Repare.
Celeiros emocionais firmes, como o de José, produzem o que? Estabilidade em meio às adversidades. É um ponto firme, é um ponto de equilíbrio. Diariamente, irmãos, você pode praticar a gratidão a Deus. Diariamente você pode ser grato a Deus em tudo. Você pode hoje refletir sobre as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Isso é uma forma de gratidão. Se você refletir hoje e ver quantas coisas Deus tem feito por você, como o salmista declarou quando aquele povo estava cativo, porque aqueles estavam felizes, porque Deus havia restaurado a sua sorte, ou seja, tinha sido liberado do cativeiro. Eles estavam alegres, felizes, eles estavam compartilhando. Você vê que as pessoas viam, eles estavam alegres com a sua língua, cheia de riso, de júbilo. E entre as nações, entre os povos se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor para eles. Isso é gratidão, irmãos. Era um povo também que estava cativo, era escravo. Poderia estar o quê? Alegre? Não, saindo depois de tanto tempo. Poderia ser uma alegria passageira, mas era uma alegria que contagiava, porque a alegria da gratidão, ela contagia. Ela mostra às pessoas que há um Deus trabalhando na nossa vida. Então seja grato por tudo, porque a gratidão, quando somos gratos e praticamos a gratidão, reflete em nós as bênçãos de Deus que Ele já derramou e derramará infinitamente mais sobre nós. Compartilhe com os outros, como as nações sabiam o que Deus havia feito com aquela nação. Compartilhe com os seus, compartilhe com os vizinhos, compartilhe com os colegas de trabalho aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Seja você um testemunho. Compartilhe com os outros as boas coisas que Deus tem feito na sua vida. Quantas pessoas Deus tem sido bênção constante, mas a pessoa não está satisfeita. Deus tem guardado, a família tem estado guardada, saudável, mas ainda continuam reclamando, continuam murmurando, continuam em tristeza, continuam em... Seja grato. Seja grato e espalhe isso para todos, que existe um Deus que dá uma alegria, mas não uma alegria passageira como o mundo dá, mas uma alegria que é eterna. É um Deus que traz uma paz em meio, até mesmo a guerras, a situações difíceis. Deus derrama uma paz que nos mantém equilibrados. Exemplos de José, de Jó, de vários outros homens. Abraão, você. Quantas coisas você já passou e você está ali, equilibrado, homem e mulher de Deus equilibrado, equilibrada, firme no propósito. Mesmo passando por injustiças, mesmo passando por decepções, mesmo passando por perdas, mas você está ali, agradecendo a Deus, sendo um testemunho vivo de gratidão a Deus. Quarto, para finalizarmos, os celeiros físicos. Essa é a preparação que você tem que fazer. Prepara a tua dispensa, prepara a tua conta bancária. Celeiros físicos cheios são frutos de esforço e boa administração. Seja um bom administrador. Pare de ser gastão ou gastona, porque de nada adianta você ganhar 10 mil e gastar 15. Nada adianta. Deus vai te dar um salário de 15 mil. Ninguém quer. Ninguém quer. Teve uma leitura desconfiada, Irmãos, Deus é dono do ouro e da prata. Eu não posso duvidar de nada. Deus pode me dar um salário de 15, 20 mil. Pronto. Mas como é que Ele vai te dar um salário de X se você tem uma péssima administração?
Ele vai te dar 15, você vai gastar 20. Saiba administrar, reserve aquela parte para você conquistar um sonho, colocar um projeto em prática. Sabe aquele projeto que você tem há muito tempo? Se você há 10 anos atrás pensasse dessa forma e você viesse separando 20% daquilo que você ganha, quanto você não teria hoje? E você não colocaria esse projeto em prática? É porque nós somos muito imediatistas, né? Nós não projetamos a longo prazo. Nós ganhamos hoje, gastamos ontem. Tem pessoas que gastam já o salário do mês de dezembro, já está devendo. Tá roendo as unhas por 13º cair dia 30. Primeira parcela, né? Está lá, 13º não cai, meu Deus do céu, roendo a unha. Mas o cartão já consumiu tudo. Já está devendo na fatura do cartão de crédito mais que o 13º. É assim, irmãos. Administra. Saiba administrar. Seja um José dos tempos atuais. Não é José? Cadê o José da igreja? É isso aí. Saber administrar não é ser, como diz na linguajar, muquirano. Não seja pão duro também. Seja um administrador, mas um administrador consciente. Por quê? Porque o ato de administrar bem, ele é um abençoador. Irmão, José, através da sua boa administração, ele abençoou inúmeras nações e ainda abençoou o Egito. O maior beneficiário da administração de José foi o próprio Egito, que trocava mercadoria, vendia mercadoria, e ele abençoava outras vidas também. Ele abençoou a sua família. A bênção a qual Deus derramará sobre a sua vida vai ser um canal de bênção para a sua família. Mas você pegou aqui o princípio da administração? Porque senão a bênção vai chegar e você já está devendo a bênção. Já está devendo. Aprenda. Tem gente que fica ansioso por causa do final do ano, né? Já quer gastar. Não, tem que comprar uma roupa, o armário já não cabe roupa. O armário não cabe. Eu não vou nem falar de roupa, vou passar a vender roupa. Vou falar de outra coisa. Deixa, roupa pode comprar. Deixa pra lá. Você pode comprar, mas compre com equilíbrio, né? Compre com administração. Não faça como muitos aí que teriam 50 pares de sandálias dizendo tem uma sandália. Tem uma de cada cor, de cada modelo, e diz que não tem uma sandália. Isso é mais natural das mulheres, né? Homem não, tem lá 3 pares de sapato, ou 2 no máximo, um marrom e um preto. Estou bem na fita, né? Tem uma camisa, uma verde, uma preta e uma branca, tá bem demais. Uma calça preta, uma caque, tá feito. E o armário está completo. Irmãos, eu estava dando uma arrumação no meu guarda-roupa, tem roupa lá que eu não vi há 5 anos. Eu falei, Jesus, eu tinha isso. Para você ver, né, eu me conformo com algumas peças de roupa, né? Talvez alguns irmãos até digam assim, não, seu pastor vive com a mesma roupa, parece que está uniforme do culto, né? Só vem com a camisa tal, calça tal, né? Administração, irmãos. Eu por ser administrador, já me chamava de pão duro. Mas eu sou pão duro. Eu apenas, penso nos dias de amanhã. Não é que eu não confio em Deus, é porque Deus nos instrui a isso. Porque isso é confiança em Deus. Por exemplo, eu vou ganhar 10 mil, eu vou gastar 12. Você confia em Deus aonde? Você não está confiando em Deus, você está metendo os pés pelas mãos. Quantas pessoas vivem endividadas porque não sabe administrar bem a sua vida financeira? Quantas pessoas que eu conheço muitas pessoas que têm seus negócios e misturam dinheiro pessoa física com dinheiro pessoa jurídica. Não pode.
pessoa jurídica é uma, pessoa física é outra. Né? Se você é um empreendedor, empreendedorismo é uma coisa, pessoa física é outra. Você tem que saber, você tem que entender isso. A tua empresa tem uma vida, e se você não souber administrar, ela vai quebrar, ela vai falir. Saiba administrar, mas com generosidade, porque a generosidade multiplica as bênçãos na nossa vida. Quanto mais eu sou generoso, mais os celeiros transbordam. Celeiros cheios não são apenas para nós, mas para abençoar a comunidade, a igreja, as famílias. Porque se não fosse assim, Deus não te... Irmãos, Deus não vai dar uma bênção para um avarento, para aquele que vai reter tudo. Deus vai dar a bênção, a abundância da colheita para aquele que tem um coração desprendido. Aquele que adora o dinheiro é o canguinho. Conheço várias histórias. O Alexandre até conhece esse. O pai de uma esposa de um pastor conhecido. Quando ele morreu, o cara tinha dinheiro, era dono de táxis. O cara tinha dinheiro. A mulher pedia, na época era R$1 para comprar de pão. Tem não. Tem não. Eu preciso comprar uma blusa. Tem não. Irmãos, o sujeito morreu. A mulher achou dinheiro embaixo do colchão, a mulher achou dinheiro dentro do armário, a mulher achou dinheiro em tudo que é lugar. Até dentro de sapato tinha dinheiro. Isso é o quê? Isso é o cara retendo as bênçãos. Poderia ser muito mais abençoado se ele fosse o quê? Abençoador. Mas era um famoso, você já ouviu falar? Zura, né? Zura, aquele, né? Mão de vaca. Seja abençoador. Abençoe a sua igreja, abençoe a sua família. Mas também, né, não se deixe, né, ser aproveitado pelos espertos. Aí eu volto àquela questão, né? Se você não estiver ligado em Deus, no Espírito, vai vir muitos enganadores e você vai cair. Eu vou ajudar fulano, está tão necessitado. Tem uma coisa também que você tem que aprender sobre bênção. Não abençoe pessoas que Deus não mandar, porque senão você vai pegar vento, né? Você vai entrar no vento a qual Deus está colocando esse sujeito para aprender, né? Aprende no deserto aí para você aprender. Aí você vai, não, eu vou abençoar o fulano. Vai nessa não, só se Deus mandar. Aí você pode abençoar. Já falei isso aqui algumas vezes. Já passei por um deserto árido, seco, que só Jesus na minha vida. Deus falava claramente para pessoas, dizia assim, vai lá. Aí o cara ficava se segurando. Não, será que é isso que o senhor está falando comigo? Não é com o irmão aqui do lado, não? Não, é você mesmo, vai lá. Aí o irmão vinha, a mão até tremia. Mas quando Deus mandou dar isso aqui para o senhor, me dava um envelope. Chegava em casa, era o valor necessário para pagar meus compromissos. Mas Deus usava. E essa pessoa, por ouvir e obedecer a voz de Deus, era abundantemente abençoado. Você entende essa questão, né, de você abençoar aqueles que Deus sinaliza? Estava chegando aqui hoje na igreja de manhã, aí nem desci do carro. Estava eu e a Carol, Davi, né, Luciano. Aí chega o cara. Não, estou vindo ali na delegacia. Aqui ninguém ajuda, aqui ninguém ama, aqui não sei o que, eu tenho que ir para onde? Araruama. Quase que eu chamo o Joaquim para levar ele, né? Família de Araruama, né? Mas eu preciso apenas que me dê um dinheiro para me chegar até Niterói. Porque em Niterói, lá é outra cidade, o pessoal lá parece que é diferente, o pessoal parece que abençoa mais. Aí a gente ouvindo isso, né? Porque lá eu chego na delegacia, lá o pessoal me ajuda, me bota no ônibus e eu vou até Araruama. Eu falei, misericórdia, olha o tanto de conversinha, o tanto de palestra, e a mesma conversa. Por isso nós temos que estar ligados o quê? Na palavra, porque ele vai nos dar o discernimento dos espíritos enganadores que estão aí fora.
querendo roubar, né? É o destruidor, é o roubador, é o gafanhoto. E se nós não estivermos ligados, irmãos, ele vai pegar, né, as nossas bênçãos. Use os recursos para ajudar, mas tenha cuidado. Se Deus mandar, abençoa, né? Se Deus toca no teu, o Espírito Santo de Deus, ele tem poder falar assim, vai, abençoa. Se você não abençoar, o negócio vai apertar para o teu lado. Estou falando sério, o negócio é sério mesmo, tá? Deus quer encher os seus celeiros. Deus quer encher os seus celeiros. Amém. Mas isso depende de nossa disposição de obedecer, confiar, viver para a sua glória. Que os nossos celeiros espirituais, emocionais, físicos e financeiros sejam reforçados diariamente pela fidelidade ao Senhor. Que você saia daqui hoje com esses celeiros preparados, porque o tempo de colheita já chegou. Não vai ser ano que vem não, vai começar, já é esse ano. Você vai começar a colher as bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida, para a sua família. Fique ligado, que as portas vão se abrir. As portas vão se abrir, as oportunidades já foram geradas. Deus faz só e fala assim, chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Continue fiel. Não deixe de ser um abençoador. Continue fiel. Aí, para nós encerrarmos, eu te pergunto: como estão os teus celeiros? Hoje, olhando hoje, como estão os teus celeiros? Pastor, estão vazios, mas estão reparados. Estão em dia na questão da obediência, de honrar a Deus, de comunhão com Deus. Há algo que precise ser entregue ou ajustado para que Deus encha abundantemente? Se pergunte. Há algo? Irmãos, quando eu falo de colheita, abrange todas as áreas da sua vida. Não é só financeira, não. Espiritualmente, emocionalmente, familiar, tudo. Talvez a colheita dos teus para Cristo seja esse ano ainda. Você não entendeu isso, né? Talvez a colheita para os teus da tua família chegue ainda esse ano. Talvez esse ano ainda no culto da virada ele estará contigo no culto da virada. Só depende de você reforçar esse Deus, porque Ele quer encher abundantemente. Amém? Reflita sobre isso. Veja de como estão os seus celeiros, para que assim você prepare, né, e se prepare para as bênçãos incontáveis que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Talvez você tenha dificuldade em obedecer ou honrar a Deus em tudo. Talvez você resista um pouco em ser abençoador, ou ser um dizimista, ou abençoar a sua família. Mesmo Deus falando, você retém. Quero orar por você, porque o que Deus tem para você é muito maior. Basta você ter um coração liberado. Deus tem um coração que adora Ele, não há nada além dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos nessa noite e te agradecemos pela palavra que o Senhor nos traz de preparação, porque quando o Senhor vai fazer algo sobrenatural, o Senhor
venhamos ser obedientes em todos os atos, falas, palavras, tudo. Atitudes. Nos ensina, meu Senhor, a te honrar com tudo que temos, com tudo que somos. Nos ajuda a reforçar o nosso celeiro com a tua palavra, com gratidão, com generosidade, que possamos viver a plenitude, em plenitude, e sermos canais de bênção para a tua igreja e para outros que o Senhor enviará até nós. Porque sei que a provisão a qual o Senhor tem, a bênção a qual o Senhor tem, a colheita a qual o Senhor tem, nós teremos para emprestar e não para não emprestar, porque será abundante. Nós iremos não emprestar, mas abençoar. Seremos abençoadores. Seremos aqueles que o Senhor fala, vai lá e abençoa fulano e tal, e nós iremos e abençoaremos. Porque a tua palavra diz que o Senhor abençoará aquele que nos abençoa. E se nós abençoarmos um servo teu, nós seremos ricamente abençoados. Não que vamos fazer por interesse, vamos fazer por